Vamos lá, galera. Parece que os absurdos no Brasil nunca têm fim. Uma decisão da Justiça de Trabalho decidiu multar a Uber em R$1 bilhão e obrigar ele, por imediatamente, em todo o território brasileiro, registrar todos os motoristas do Uber, todos os motoristas do aplicativo, no regime do CLT, todo mundo com carteira assinada. E isso é só uma continuação. Lembra que em fevereiro desse ano, o Ministério do Trabalho, que teoricamente é responsável por combater o desemprego, convidou o Uber a sair do país, caso eles não estão felizes aqui. E falando que o Correio facilmente pode substituir eles. Lembra desse episódio? Então, o Brasil sempre consegue se superar. Então, agora aconteceu que um juiz na 4ª Vara de Trabalho de São Paulo condenou o Uber a pagar uma multa de R$1 bilhão por danos morais e obrigar todos os motoristas de aplicativos a ter carteira assinada e ameaçando, se eles não fizessem esse passo imediatamente, uma multa de R$10.000 por dia para cada motorista que ainda não seja registrado. Incrível. Obviamente que o Uber respondeu isso. Deixa eu ler para vocês a resposta do Uber sobre essa decisão. Esse saiu agora há pouco. E aí o Uber definiu. A Uber, em nota, afirmou que vai recorrer, obviamente, da decisão, que não vai adotar nenhuma medida alencadas na sentença, acho que todos os recursos cabíveis sejam esgotados. Agora presta atenção, há evidente insegurança jurídica, visto que apenas no caso envolvendo o Uber, a decisão tenha sido oposta do que ocorreu em todos os julgamentos proferidos nas ações na mesma teoria propostas pelo Ministério Público de Trabalho contra a plataforma. E não que eles estão certos, se vocês verem aqui, olha aqui, a turma do TCT, Tribunal Superior de Trabalho, considera que motoristas podem escolher livremente quando oferecer seus serviços, sem nenhuma exigência de trabalho mínima, o que deixa claro que não há práticas no modelo de negócio da plataforma online que distinguem bastante os serviços realizados por meio das formas de trabalho do CLT. Primeira coisa, não basta eles, também o CTJ, Superior Tribunal da Justiça, em 2019, vem decidindo que os motoristas não mantêm relações hierárquicas como a empresa, porque seus serviços são prestadores de forma eventual, porque isso é uma das exigências de registro do CLT. Sendo pré-estabelecidos e não recebem salários fixos, o que descaracteriza vínculo empregatistas. E o Supremo Tribunal Federal também negou a existência de vínculo e revogou 2 decisões de Minas Gerais, declarando que uma delas desrespeitou o entendimento do STF, firmando em diversas precedentes que permitem outros tipos de contratos distintos da estrutura tradicional de relação de emprego rígido pelo CLT. Então, como vocês estão vendo, que já tinha decisão da instância superior, já definiu esse assunto e várias vezes. Quer dizer que a empresa já enfrentou a justiça várias vezes, já defendeu o modelo dela, as pessoas já chegaram, os juízes debateram esse assunto durante muito tempo e chegaram a conclusões, a instâncias superiores. E aí que vem o grande problema no Brasil, que no Brasil fala que até o passado é incerto no Brasil. E isso que é o grande problema. E na questão do Uber, eu acredito que vai subir, provavelmente para as outras instâncias que eles estão recorrendo, e vai revogar essa decisão desse juiz. Provavelmente isso que vai acontecer. Apesar que, de novo, como eu falei para vocês, nada. O STF já definiu sobre esse assunto e, de repente, ele pode amanhã para agradar o governo, porque obviamente que é o governo que quer registrar todo mundo, porque o governo, quando tem CLT, ele arrecada muito mais, e isso é muito bom para as contas públicas do governo, que está em déficit absurdo agora. Então, ele quer isso. Então, o STF, para agradar o governo, pode mudar a decisão deles, isso não vai surpreender ninguém, mas eu acredito que não vai acontecer. Por quê? Porque está em jogo, estamos falando de uma empresa que tem 1 milhão de pessoas conectadas a ela, de uma forma ou outra. Alguns que fazem renda extra, alguns renda principal. 1 milhão de pessoas quer dizer 1 milhão de famílias. E outros dezenas de milhões de pessoas que utilizam os serviços do Uber e dos outros aplicativos. Então, não é isso uma decisão que um juiz em uma vara pode simplesmente decidir, não. A partir de agora, ninguém. Porque provavelmente não. O Uber não tem condições nenhuma para cadastrar, registrar 1 milhão de pessoas. O que eles vão fazer, se eles vão manter esse modelo, vai cortar 90%, vai ficar com 10% das pessoas, e aí as pessoas vão ter que estar obrigadas a trabalhar 8 horas por dia, pelo menos, pagar obviamente bem menos, porque eles têm que pagar todos os encargos, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, no final da conta, essa decisão provavelmente não vai para frente, mas o que ela gera? E esse é o grande problema no Brasil. O grande problema é que essas decisões de juízes que vêm decidindo coisas diferentes, isso cria uma insegurança jurídica
nas empresas e em todo o Brasil. O que isso quer dizer insegurança? Quer dizer que nada é definido, nenhum contrato válido, nenhum acordo válido. Se a empresa contrata fulano em um certo de registro, porque eles definiram que isso é melhor para os dois, pode ser amanhã que passa a empresa paga durante 1 ano, 2 anos, de repente ela é processada porque ela está abusando. Então, na verdade, os acordos, e não só empresas e funcionários, qualquer acordo. Se você está comprando um imóvel e a escritura ela não tem valor jurídico, ou de repente, alguma instância de repente resolve que essa decisão, essa compra que foi feita no data X, nessas condições, de repente, eles não são válidos. Você tem coragem de comprar imóvel? Você tem coragem de fazer negócio? Você tem coragem de uma multinacional? Pensa comigo. Uma multinacional que quer entrar no Brasil, mas ela está pensando, eu tenho umas 3, 4 opções de países emergentes que seria interessante abrir negócios lá. Ela pensa, pô, eu tenho Brasil, eu tenho a Índia, eu tenho a Turquia, onde será melhor? Aí ela pensa, pô, Brasil é complicado, porque de repente a gente começa a trabalhar no Brasil e daqui 2, 3 anos sai uma decisão judicial e muda tudo que é o modelo que a gente fez. Então, melhor evitar. Ou, se eles entram, eles vão querer muito mais condições que, obviamente, vai desfavorar o Brasil e assim vai. Vocês entendem que insegurança jurídica, ela é péssimo para o negócio, péssimo para o ambiente, péssimo para tudo. E isso fria os investimentos e quer saber, todo mundo é prejudicado por isso. Todos, incluindo o Estado. Por quê? Porque se o Estado não gera segurança jurídica, ele tem menos negócios. Menos negócio acontece, menos empresas vêm para o país. Se tem menos empresas para pagar impostos, menos arrecadação e assim vai. Vocês entendem que uma coisa encaixa no outro, entendeu? Simplesmente isso. Agora, você fala, bem, mas isso é muito bom porque vai registrar as pessoas, porque eu vejo que muitas vezes os Uber são explorados, trabalham muitas horas. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Primeira coisa, vamos entender a questão do CLT. O CLT, em alguns casos, pode ser bom, mas em muitas coisas é péssimo. Por quê, bem? Porque você precisa entender que o CLT simplesmente acontece que o custo para uma empresa, ele dispara. Quer dizer que um funcionário, nesse exemplo você pode ver aqui, só para vocês verem os números, um exemplo aqui de um funcionário que custa R$2.000 para uma empresa, que recebe R$2.000, entre vale transporte, vale refeição, fração do 13º, férias, fundo de garantia, fração de fundo de garantias, INSS, todas as coisas que ele tem que pagar, um funcionário de 2.000 passa de 3.300. Quer dizer que a empresa não pensa, eu preciso pagar salário de 2.000, ela já pensa em 3.300. Então ela pensa 2 vezes se ela vai contratar. Isso lembra insegurança jurídica, que obviamente o funcionário a qualquer momento pode sair e processar. Independente se vai pagar para ele tudo, ele processa porque quem sabe leva mais alguma coisa na empresa. Então a empresa vai pensar 2 vezes se ela contrata, ela pensa 2 vezes qual é o salário que ela vai pagar e simplesmente se ela pode evitar contratar, ela não contrata. Bem, mas sem isso explora muito os funcionários. Deixa eu explicar para vocês uma lógica que sempre me orienta na minha vida. Na vida sempre tem um equilíbrio. Obviamente eu não estou falando em extremos, em estado de escravidão, tudo isso. Mas eu estou falando em pessoas normais que têm poder de escolha, certo? Você trabalha em algum lugar porque você quer. E esse conversa, porque precisa. Mais ou menos, eu não concordo muito com isso. Vou dar para você um exemplo. Se você vai pegar agora um grupo de pessoas desempregadas, certo? Pega eles. E vai falar para eles, vocês que estão desempregados, tá? Que não tem dinheiro, eu preciso alguém para limpar minha casa e eu pago metade do salário mínimo. Por que metade? Porque vocês precisam, pronto, vem na minha casa. Alguém não vai aceitar? Lógico que não. Por quê? Porque ele precisa, mas ele sabe o direito dele. Ele sabe que ele pode achar outro lugar que vai pagar muito mais. Então, se uma pessoa escolhe algum trabalho, obviamente porque ele precisa, mas obviamente porque ele fez as contas e vale a pena. Entende isso? Então, se não é que a pessoa, ele é explorado lá. Sim, tem muitas coisas que pode melhorar, mas essa melhoria tem que ser entre os motoristas, entre o aplicativo e o governo sentando em uma mesa e tentando fazer algumas regras para melhorias. Entre talvez definir umas tarifas mais transparentes, pagar mais, algumas coisas para chegar para um acordo. Aí gera uma segurança jurídica, por quê? Porque os três chegam para um acordo que vai ser bom para todo mundo. Mas o Estado ou o Judiciário vem e simplesmente impõe empresas porque não lhe agrada a forma que eles tratam as pessoas deles, isso simplesmente é péssimo. Especialmente que já foi definido várias vezes que é legal essa forma que eles trabalham. Agora,
Muitos de vocês falam, mas o Uber ganha muito. Gente, eu quero que vocês entendam. Se o Uber ganhava tanto quanto vocês acham, abriam 1000 outros aplicativos. Você tem que entender que esse negócio de Uber é negócio de altíssimo risco e altíssimo investimentos. Não estou defendendo o Uber, só estou explicando para vocês que é muito fácil julgar, mas eles ganham muito, não fazem nada e os coitados trabalham o dia todo. Não. É modelo de negócios. E só para vocês verem uma coisa interessante, o Uber, só agora, Uber registra lucro sem prejuízo pela primeira vez em sua história agora, em 2023. Quer dizer que todos os semestres passados sempre deram prejuízo e muito, e botando dinheiro no modelo. Obviamente, esse é um tipo de modelo que você investe muito para depois conquistar muito o mercado e ganhar muito. Tá tudo certo. Mas eu quero que vocês entendam que essa conversa de populista, porque eles exploram, porque eles deveriam pagar muito mais, não é tão fácil. É um modelo que tem que sentar agora de novo. Obviamente tem coisas para melhorar, mas tem que sentar a empresa, os motoristas, o governo como representante também e ver acordos onde gera benefícios para todo mundo. Esse ponto. Essa é a questão. Agora, olha que interessante. Que bom porque está protegendo os funcionários, os coitadinhos motoristas. Pois é, sabe o que é mais incrível? Que a Associação dos Motoristas por Aplicativos é contra o trabalho com carteira assinados. 80% eu vi em alguns lugares que 95% não querem ser CLT. Por quê? Porque quando você é CLT, você tem horário fixo, você tem que cobrir, você não pode negar viagem, você tem que ir viajar quando você quiser. E a grande lance do Uber é que você pode trabalhar quando você quiser. Se quiser, você agora trabalha algumas horas, se quiser, você desliga o aplicativo e vai ficar em casa. Você pode fazer, você tem essa liberdade. Vocês entendam isso? Essa flexibilidade, justamente, ela é muitas vezes o que atrai uma motorista de Uber. E a segunda coisa, descaracteriza a questão de CLT. Então, qual a conclusão de tudo isso? Muito provável que essa decisão não vai passar para frente no momento que vai recorrer, obviamente está recorrendo, essa decisão vai cair, então o Uber não vai pagar nada e provavelmente vai continuar esse modelo. Está muito em jogo, estamos falando de 1 milhão de pessoas trabalhando e milhões de famílias dependendo muitas vezes desses salários e obviamente muitos usuários que não vai ter outra forma de cumprir esse mercado novo que surgiu através do Uber. O que foi feito novamente, criando um mercado, uma decisão que foi feito que ela vai ser beneficiados o governo, que ele vai poder arrecadar mais caso vai passar para registro do CLT, não vai beneficiar nem, obviamente, nem o Uber, nem os motoristas, praticamente ninguém. E é isso que acontece, muitas vezes, decisões que teoricamente parecem que para ajudar, mas na verdade só prejudica todos os lados envolvidos. E essa é a minha opinião sobre. Aliás, eu quero que você escreva aqui nos comentários o que você acha sobre essa decisão. É benefício para os motoristas? É uma coisa que simplesmente vai prejudicar todos os envolvidos? Escreve aqui. Se gostou, curte. E se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve no canal e liga o sininho para ser avisado cada vez que sai um novo vídeo.